Gênesis capítulos 39 ao 45. Capítulos interessantes, pois nos apresenta a elevação depois da prova. Lendo atentamente estas porções interessantes de inspiração, percebemos uma cadeia notável de atos providenciais, convergindo todos para um ponto, a saber, a exaltação do homem que havia estado na cova, e ao mesmo tempo trazendo à luz, gradualmente, um número de objetos secundários. Os pensamentos de muitos corações estavam para ser revelados, mas José estava para ser exaltado. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Mandou adiante deles um varão, que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei, e o fez soltar, o dominador dos povos o soltou. Fê-lo senhor de sua casa, e governador de toda a sua fazenda para, a seu gosto, sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Salmos 105 versículo 16 ao 22. É bom ver que o fim era exaltar aquele que os homens haviam rejeitado, e então produzir nesses mesmos homens a mágoa do seu pecado na rejeição. E como tudo isto é admiravelmente conseguido! Circunstâncias triviais e importantes, prováveis e improváveis, são usadas no desenrolar dos propósitos de Deus. No capítulo 39 Satanás emprega a mulher de Potifar, e no capítulo 40 serviço do copeiro-mor do faraó. Aquela foi usada para meter José no cárcere, e este para o conservar lá, por causa do seu esquecimento ingrato, mas foi tudo em vão. Deus estava atrás dos bastidores dirigindo com a sua mão as molas do encadeamento das circunstâncias, e a seu tempo tirou dali o homem do seu desígnio e encaminhou os seus pés para um lugar espaçoso. Ora, isto é sempre prerrogativa de Deus. Ele está acima de tudo e pode usar tudo para cumprimento dos seus inescrutáveis desígnios. É agradável podermos seguir assim a mão do nosso Pai em todas as coisas. Agradável saber que toda a sorte de agentes está ao seu soberano dispor. Anjos, homens e demônios todos estão debaixo da sua mão onipotente, e todos são criados para cumprir os seus propósitos. Neste capítulo tudo isto se nos apresenta de um modo notável. Deus visita o lar de um capitão gentio, o palácio de um rei pagão, sim, e o seu quarto, e faz com que as próprias visões que ele tem em seu leito contribuam para cumprimento dos seus desígnios. Nem tão pouco são só indivíduos e as suas circunstâncias que são usados para o progresso dos propósitos de Deus, mas o próprio Egito e todos os países circunvizinhos são postos em cena. Em suma, toda a terra foi preparada pela mão de Deus para ser o teatro no qual pudesse ser mostrada a glória e grandeza de um que fora separado de seus irmãos. Tais são os caminhos de Deus, e é um dos mais felizes e altos privilégios de exercício da alma de um santo seguir assim os atos admiráveis de seu Pai Celestial. Como a providência de Deus é forçosamente trazida à luz nesta história profundamente interessante de José. Olhai, por um momento, para o cárcere do capitão da guarda. Vede ali um homem em ferros, acusado de um crime abominável, proscrito e escória da sociedade, e todavia vede-o, quase num momento, elevado à mais alta distinção. E quem poderá negar que Deus está em tudo isto? Depois, disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, vês aqui te tenho posto obre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai. Assim, o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José, eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Capítulo 41 versículo 39 ao 44. Aqui, pois, estava exaltação em vulgar. Compare-se isto com a cova e o cárcere, e note-se a cadeia de acontecimentos que ocasionaram isto, e ter-se-á, imediatamente, uma prova da manifestação da mão de Deus, e uma figura notável dos sofrimentos e da glória do Senhor Jesus Cristo. José foi tirado da cova e do cárcere, nos quais havia sido lançado por causa da inveja de seus irmãos, e do falso juízo de um gentio, para ser dominador de toda a terra do Egito, e não somente isto, mas para ser o meio de bênção, e o mantenedor da vida, para Israel e toda a terra. Tudo isto é ilustrativo de Cristo. De fato, um símbolo não podia ser mais perfeito. Vemos um homem posto,
para todos os efeitos, no lugar da morte pelos homens, então levantado pela mão de Deus e colocado em lugar de dignidade e glória. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Atos 2 versículo 22 ao 24. Porém, há 2 pontos na história de José, que, com o que já foi dito, tornam o símbolo notavelmente perfeito. Refiro-me ao seu casamento com uma mulher estrangeira no capítulo 41, e à entrevista que tem com seus irmãos, em capítulo 45. A ordem dos acontecimentos é a seguinte: José apresenta-se aos seus irmãos como um que é enviado do Pai, eles rejeitam-no, e, tanto quanto está neles, põem-no no lugar da morte, Deus tira-o dali, e exalta-o a uma posição da mais alta dignidade. Assim exaltado, ele arranja uma noiva, e quando seus irmãos, segundo a carne, se prostram perante ele completamente humilhados, ele dá-se-lhes a conhecer, tranquiliza os seus corações e leva-os à bênção, então torna-se o meio de bênção para eles e todo o mundo. Desejo apenas fazer alguns comentários acerca do casamento de José e da restauração de seus irmãos. A noiva estrangeira, Asenate, ilustra a igreja. Cristo apresentou-se aos judeus, e, sendo rejeitado por eles, tomou o seu lugar nas alturas e enviou o Espírito Santo para formar a igreja, que é composta de judeus e gentios, para ser unida com ele na glória celestial. A doutrina da igreja já foi tratada quando dos nossos comentários sobre o capítulo 24, mas restam ainda 2 ou 3 pontos a notar aqui. A esposa egípcia de José teve parte íntima com ele na sua glória. Sendo parte de si próprio, ela compartilhou de tudo que era seu. Além disso, ela ocupava um lugar de intimidade e aproximação dele somente conhecido dela. Assim é com a igreja, a esposa do Cordeiro, ela está unida com Cristo para ser participante, ao mesmo tempo, da sua rejeição e glória. E a posição de Cristo que dá caráter à posição da igreja, e a sua posição deveria caracterizar sempre a sua conduta. Se somos reunidos para Cristo, é conforme ele está exaltado em glória, e não humilhado aqui. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora, já não o conhecemos desse modo, segundo Coríntios 5 versículo 16. O centro de reunião da igreja é Cristo na glória. E eu quando for levantado da terra todos atrairei a mim, João 12 versículo 32. A esposa de José apresenta à nossa vista a igreja unida a Cristo na sua glória, enquanto que a mulher de Moisés é uma figura da igreja unida a Cristo na sua rejeição. Existe muito mais de valor prático na compreensão deste princípio do que pode parecer à primeira vista. O intuito de Satanás, bem como a tendência de nossos corações é sempre levar-nos a ficar aquém do objetivo de Deus em todas as coisas, e sobretudo no que diz respeito ao centro da nossa união como cristãos. E um sentimento vulgar que o sangue do Cordeiro é a união dos santos, isto é, que é o sangue que forma o seu centro de união. Ora que é o sangue infinitamente precioso de Cristo que nos põe individualmente como adoradores na presença de Deus, é bem-aventuradamente verdadeiro. O sangue, portanto, forma a base divina da nossa comunhão com Deus. Porém, tratando-se do centro da nossa união como igreja, devemos ter em vista o fato que o Espírito Santo nos reúne para a pessoa de um Cristo ressuscitado e glorificado, e esta grande verdade dá o caráter elevado e santo, à nossa união como cristãos. Se tomarmos outra posição, que não está, então, formamos inevitavelmente uma seita ou ismo. Se nos reunirmos em volta de uma ordenação, por muito importante que seja, ou em torno de uma verdade, por mais indiscutível, fazemos de alguma coisa o nosso centro, que não Cristo. Por isso é muito importante ponderar as consequências práticas que resultam da verdade de sermos reunidos para um Cristo ressuscitado e glorificado no céu. Se Cristo estivesse na terra, seríamos reunidos para ele aqui, mas, visto que está oculto nos céus, a igreja toma o seu caráter da posição que ele tem ali. Por isso, Cristo podia dizer, não são do mundo, como eu do mundo não sou, e também, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. João 17 versículo 16 ao 19. Assim também em 1 Pedro 2 versículo 4 ao 5, chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade,
pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Se somos reunidos para Cristo, temos de ser reunidos para Ele como Ele é, e onde Ele está, e quanto mais o Espírito de Deus conduzir as nossas almas à compreensão disto, tanto mais veremos o caráter da conduta que nos convém. A noiva de José foi unida a si, não na cova nem no cárcere, mas na dignidade e glória da sua posição no Egito, e, no seu caso, não podemos ter dificuldade em perceber a grande diferença entre as duas posições. Além disso, lemos, e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, capítulo 41 versículo 50. Aproximava-se uma época de tribulações, mas antes disso veio o fruto da sua união. Os filhos que Deus lhe deu foram chamados à existência antes deste tempo de provação. Assim será com respeito à igreja. Todos os seus membros serão chamados, o corpo será acabado e ligado à cabeça no céu, antes da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. Consideremos agora, por uns momentos, a entrevista de José com seus irmãos, na qual encontraremos alguns pontos de semelhança com a história de Israel nos últimos dias. Durante o tempo em que José esteve oculto da vista de seus irmãos, eles tiveram que passar por profunda e aguda provação, por meio de exercícios penosos e intensos da consciência. Um destes exercícios é concebido nestes termos: então, disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos rogava, nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes, dizendo, não vô-lo dizia eu, dizendo, não pequeis contra o moço? Mas não ouvistes, e, vedes aqui, o seu sangue é requerido, capítulo 42 versículo 21 e 22. Entretanto no capítulo 44 versículo 16 lemos, então, disse Judá, que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Ninguém pode ensinar como Deus. Somente Ele pode produzir na consciência a verdadeira compreensão do pecado, e levar a alma aos profundos recessos da sua própria condição na sua presença. Isto é tudo trabalho seu. Os homens correm na sua carreira de culpa, descuidados de tudo, até que a flecha do Todo-Poderoso fere a sua consciência, e então são levados àquelas pesquisas do coração e intensos exercícios de alma, de que só podem achar alívio nos recursos do amor redentor. Os irmãos de José não tinham ideia de tudo o que havia de resultar para eles devido aos seus atos para com ele, tomaram-no e lançaram-no na cova, depois assentaram-se a comer pão, capítulo 37 versículo 24 e 25. Ai dos que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Amós 6 versículo 6. Todavia, Deus promoveu dor de coração e exercícios de consciência de um modo maravilhoso. Passaram-se anos e estes irmãos poderiam ter pensado inutilmente que tudo estava bem, mas, então, acabaram-se os 7 anos de fartura que havia, e começaram a vir os 7 anos de fome. Capítulo 41 versículos 53 e 54. Que importavam eles se quem os mandou e com que fim? Providência admirável. Sabedoria inescrutável. A fome chega a Canaã, e as necessidades da fome trazem agora os irmãos culpados aos pés do ofendido José. Como é notável a manifestação da mão de Deus em tudo isto! Ali estão eles, com a seta da convicção atravessada nas suas consciências, na presença do homem a quem haviam, com mãos ímpias, lançado na cova. Certamente, o pecado tinha-os achado, mas era na presença de José. Bendito lugar! Analisemos agora em figura a restauração do povo judaico. Então, José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, fazeis sair daqui a todo varão, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos, capítulo 45 versículo 1. Nenhum estranho foi autorizado a presenciar esta cena sagrada. Qual o estranho que poderia compreendê-la ou apreciá-la? Somos convidados aqui a testemunhar, de fato, convicção por operação divina na presença de graça divina, e nós podemos dizer que quando estas se encontram há um acordo fácil de todas as questões. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então, disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito.
Agora, pois, não vos entristeçais nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus. Capítulo 45 versículo 4 ao 8. Isto é graça de verdade, e põe a consciência perfeitamente em paz. Os irmãos já se haviam condenado a si próprios inteiramente, e por isso José só teve que deitar o bálsamo bendito em seus corações. Tudo isto é agradavelmente figurativo dos desígnios de Deus com Israel, nos últimos dias, quando olharem para aquele a quem traspassaram, e o prantearão. Então experimentarão a realidade da graça divina e a eficácia purificadora daquela fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra as impurezas, Zacarias 12 versículo 10, e capítulo 13 versículo 1. No capítulo 3 de Atos vemos o Espírito de Deus procurando por meio de Pedro produzir esta convicção divina nas consciências dos judeus. O Deus de Abraão, e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Atos 3 versículo 13 ao 15. Estas palavras eram destinadas a arrancar dos corações e lábios dos ouvintes a confissão feita pelos irmãos de José: somos culpados. Então segue-se a graça, e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Atos 3 versículo 17 ao 19. Vemos aqui que, embora os judeus tenham realmente manifestado a inimizade de seus corações na morte de Cristo, assim como os irmãos de José fizeram no seu tratamento para com ele, a graça de Deus para com cada um é vista nisto, que tudo é apresentado como tendo sido previsto e decretado por Deus para sua bênção. Isto é graça perfeita, que excede todo o nosso entendimento, e tudo o que é necessário a fim de poder gozar-se a sua alegria é uma consciência verdadeiramente convicta pela verdade de Deus. Aqueles que podiam dizer, somos culpados, podiam compreender igualmente as palavras preciosas da graça, não fostes vós, mas Deus. Assim tem que ser sempre. A alma que tiver pronunciado a sua própria condenação, está preparada para compreender e apreciar o perdão de Deus.